Todo mundo conhece a Grande Muralha da China, certo? Mas e se eu te dissesse que existe outra muralha, quase tão impressionante, mas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar? Uma fortaleza colossal que protegeu reinos inteiros por séculos e que esconde segredos fascinantes. Estamos falando da Muralha de Kumbhalgarh, na Índia. A segunda maior muralha contínua do mundo, com seus 36 quilômetros de extensão. Ela serpenteia por montanhas e vales. Um gigante de pedra adormecido que testemunhou a ascensão e queda de impérios. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nessa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que adora curiosidades e se inscrever para não perder nenhuma viagem ao nosso passado. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este. Muito obrigado e vamos lá. Para entender a grandiosidade de Kumbhalgarh, precisamos voltar ao século XV. A Índia daquela época era um mosaico de reinos em constante conflito. No coração do Rajastão, o poderoso reino de Muer enfrentava ameaças constantes de sultanatos vizinhos, como os de Gujarat e Malwa. Era uma luta pela sobrevivência, e o governante de Muer, Kumba, sabia que precisava de uma defesa que fosse praticamente impenetrável. Ele não era apenas um rei, mas também um visionário, um patrono das artes e da arquitetura, e sua maior obra-prima seria uma fortaleza que desafiaria o tempo e os inimigos. A escolha do local não foi por acaso. A fortaleza foi erguida no alto das montanhas Aravalli, uma das cordilheiras mais antigas do mundo. Essa decisão transformou a própria geografia em uma aliada estratégica. Em vez de construírem um terreno plano, os arquitetos de Ranakumba fizeram a muralha seguir as cristas das montanhas, criando uma barreira natural e artificial ao mesmo tempo. Em alguns trechos, o caminho é tão íngreme que a muralha parece emergir diretamente da rocha. Imagine a cena: um exército inimigo tentando escalar essas encostas íngremes, sob uma chuva de flechas e pedras lançadas de cima. Ataques diretos se tornavam uma missão suicida. A construção em si foi uma façanha de engenharia e esforço humano. Levou décadas para ser concluída e mobilizou milhares de trabalhadores, artesãos e engenheiros. A logística para transportar pedras maciças para o topo das montanhas, sem a tecnologia que temos hoje, é algo difícil de imaginar. A muralha é tão larga, em alguns pontos, que dizem que 8 cavalos poderiam cavalgar lado a lado sobre ela. Isso não era apenas para exibição de poder, mas tinha uma função prática: permitir o movimento rápido de tropas ao longo de toda a sua extensão para responder a qualquer ameaça. Mas a história da construção de Kumbhalgarh também é envolta em lendas. Conta a tradição local que no início, tudo o que era construído durante o dia, misteriosamente, desmoronava durante a noite. Desesperado, Ranakumba consultou um sábio, que lhe disse que a obra só avançaria se houvesse um sacrifício humano voluntário. Um peregrino se ofereceu, e segundo a lenda, onde sua cabeça caiu, foi construído o portão principal, e onde seu corpo repousou, o restante da muralha finalmente se ergueu. Essa história, seja real ou simbólica, mostra a dedicação e o sacrifício que foram necessários para erguer essa fortaleza monumental. Mas Kumbhalgarh era muito mais do que apenas uma muralha. Dentro de suas paredes gigantescas, havia uma cidade inteira. Estima-se que existiam mais de 360 templos, a maioria jainistas e alguns hindus, palácios, jardins e, crucialmente, vastas áreas agrícolas e reservatórios de água. Isso significa que, em tempos de cerco, a fortaleza poderia abrigar populações inteiras de vilarejos vizinhos, sustentando-as por longos períodos, sem qualquer dependência do mundo exterior. Era uma arca de pedra, um refúgio autossuficiente, projetado para resistir não apenas a ataques, mas também ao tempo. E resistiu. Por séculos, Kumbhalgarh foi considerada inexpugnável. Muitos tentaram conquistá-la, incluindo grandes impérios, como o Império Mogol. O imperador Akbar, um dos mais poderosos da história da Índia, sitiou a fortaleza várias vezes, mas sem sucesso. Os exércitos se desgastavam tentando superar suas defesas naturais,
e a resistência feroz dos guerreiros de Muir. A única vez, segundo os registros históricos, que Kumbhalgarh foi tomada, não foi por uma falha na muralha, foi por uma traição interna. Invasores conseguiram subornar alguém para envenenar o suprimento de água da fortaleza. Sem água potável, os defensores não tiveram escolha a não ser se render. A lição aqui é poderosa. A maior fortaleza pode ser derrotada não pela força, mas pela fraqueza que vem de dentro. Depois desse episódio, a fortaleza foi logo recuperada e continuou a servir como um bastião para o reino de Muir. Foi em Kumbhalgarh que nasceu um dos maiores heróis da história do Rajastão, Maharana Pratap, quando seu reino foi conquistado pelos mogóis. Foi para Kumbhalgarh que ele se refugiou, planejando a resistência que o tornaria uma lenda. A fortaleza era mais do que pedra e argamassa. Era o coração da identidade e da resistência do povo de Muir. Hoje, a muralha de Kumbhalgarh é patrimônio mundial da Unesco, mas continua a ser uma joia escondida, ofuscada pela fama de outros monumentos indianos, como Taj Mahal, ou mesmo pela sua irmã mais famosa na China. Ao caminhar por suas muralhas hoje, você sente uma sensação de paz e silêncio. Os ecos das batalhas desapareceram, dando lugar ao som do vento soprando pelas montanhas. Os templos antigos, muitos ainda em uso, contam histórias de devoção, enquanto os palácios em ruínas sussurram segredos de reis e rainhas. É incrível pensar que uma das maiores estruturas defensivas já construídas pela humanidade permaneça tão pouco conhecida. Kumbhalgarh nos lembra que a história está cheia de maravilhas esquecidas, de feitos grandiosos que não estão nos roteiros turísticos mais óbvios. Ela é um testemunho silencioso da engenhosidade, da determinação e do espírito indomável de um povo. Uma muralha que não foi construída para ser famosa, mas para ser eterna. Uma fortaleza esquecida, mas que foi projetada para nunca cair. O que você achou dessa história? Conhecia a muralha de Kumbhalgarh? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber sua opinião. E se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais viagens incríveis pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.